Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos a essa casa. No dia de hoje, cabe-nos falar, aliás, ao longo dessa semana, cabe-nos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. E o título desse capítulo é Buscai e achareis. E uma das premissas que traz nesse capítulo é a seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Esse é o princípio da lei do trabalho. Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente não pode esperar que ele faça tudo por nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. A lei do progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as nossas forças inteligentes, porque eles têm que... Sim, fica melhor, né? Porque a gente precisa ir buscar aquilo que a gente quer. E daí eu peguei desse livro, Pão Nosso, do Chico Xavier, que foi ditado pelo Emmanuel. Ele é assim um livro de cabeceira. Ele tem 1,5 páginas, não é mais que isso, 1,5 páginas, de uma lição sempre muito agradável para a gente refletir antes da gente dormir ou quando a gente vai acordar e levantar. E na lição 109, ele fala de 3 imperativos, que vem a calhar muito com o capítulo 25. E ele diz assim: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Jesus, e isso está em Lucas, capítulo 11, versículo 9. Então, esses 3 imperativos, eles são recomendações de Jesus que não foram enunciados sem um sentido muito especial. Nesses nossos dias, né, de atribulações, em que a gente vive correndo para resolver todas as nossas situações, para dar conta de todos os atributos que a gente disse que daria conta quando a gente estivesse aqui, né? Nesse emaranhado de lutas, de débitos, aqui nessa experiência terrena, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. O que seria e como seria pedir caminhos de libertação? Caminhos de libertação das convenções que são sufocantes, das coisas que fazem com que a gente fique angustiado, daquilo que a gente sabe de preconceitos estéreis, de hábitos cristalizados que nós temos, de coisas que estão enraizadas no nosso dia a dia e que a gente se dá conta, às vezes, que não é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas a gente não sabe por onde mudar esse caminho. Então, quando a gente pede que essas experiências terrenas sejam aliviadas, o primeiro passo a gente já deu, porque a gente já sabe o que é que nós queremos pedir. A gente já sabe que tem algumas coisas no nosso dia a dia que a gente faz que não é legal e que a gente precisa trocar. Fazer diferente. Fazer o diferente não pelos outros, mas fazer o diferente por nós. E aí ele segue, né? A gente pede e a gente decide sair de uma escuridão para trilhar um caminho melhor. Então, por isso que a gente diz, pedi e dar-vos-ei. Depois, logo depois, a outra premissa é buscar.
né? Nós precisamos buscar. Buscar constituir de um esforço seletivo, porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer mudar, a coisa mais importante é a gente ter vontade de mudar. Sem essa vontade, nós não vamos a lugar nenhum. Então, é importante que a gente entenda o que a gente quer mudar e que a gente tenha vontade de fazer o diferente, de mudar aquele conceito que a gente até então tinha. E eu quero dizer para vocês que mudar de opinião não é nenhuma vergonha. É muito pelo contrário, é a gente entender que a gente pode olhar a mesma coisa sob aspectos diferentes e, a partir desse olhar diferente, ter uma nova visão. E isso vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Isso vai fazer com que nós nos modificamos. Então, o campo repleto de solicitações inferiores, às vezes a gente pede assim, meu Deus, dai-me paciência. Deus não vai dar paciência para a gente, Ele não vai abrir a nossa cabeça e vai botar lá um pouquinho de paciência. Ele vai colocar várias situações em que a gente possa exercer essa paciência. Então, não briguem com ele quando vocês se depararem com mais desafios onde a gente precisa de mais paciência. É normal. Esse é o ensinamento. É ali que nós vamos aprender. É ali que nós vamos conseguir entender esses ensinamentos. O imperativo é aprender a buscar o bem legítimo, estabelecendo o roteiro edificante. Chegando o momento de bater a porta. É o último imperativo. Batei e a porta se vos abrirá. Não precisa ter um martelo, né, para a gente bater na porta. É bater de leve ou bater mentalmente e pedir para o Senhor: me mostre um novo caminho, me mostre uma nova situação para que eu possa resolver isso que está diante de mim. Nós pedimos sempre ao Senhor a nossa libertação daquela animalidade primitiva, para que a gente possa buscar a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de que nós possamos nos transformar em instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei são imperativos e é uma trilogia que Jesus veio nos trazer e que ela reverte-se num significado especial em todos os tempos da humanidade, porque foi isso que a gente, e é isso que a gente tem condições de entender agora, nesse momento. Então, é importante que essa lição que Jesus veio trazer lá 2000 anos atrás, ela ainda é válida e ela é muito atual no dia de hoje. Que nós possamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo todos os ensinamentos do Cristo para fazer desses ensinamentos a nossa caminhada, a nossa jornada, para que nós possamos atender melhor a nós mesmos. Dessa forma, a gente lentamente vai se modificando e as pessoas ao nosso redor vão percebendo isso. E é muito importante que nós venhamos buscar o conhecimento, mas é mais importante que a gente pratique esse conhecimento lá fora. Então, quando a gente vem e fala e
e faz uma palestra, ela sempre é para os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala, né? Então, assim, a boca que fala hoje é a minha, os meus ouvidos estão necessitando de ouvir essa palestra. E não adianta ninguém vir querer fazer uma palestra para mim sobre esse assunto se eu não tiver esse entendimento e se eu não estiver disposta a me modificar. Então, recebam todo o benefício que vocês vieram buscar aqui e sirvam de exemplo para as outras pessoas, porque vai chegar um momento em que elas vão dizer: mas como tu está mudado? Como tu está diferente? O que tu está fazendo? E aí, então, quem sabe, devagarzinho, vocês possam falar: olha, estou frequentando uma casa espírita, estou recebendo alguns ensinamentos, lá eu tenho aprendido algumas coisas, e isso tem feito a minha mudança. E dessa forma é que a gente vai conseguir fazer também com que os outros sejam beneficiados. Não adianta a gente querer trazer ninguém à força. Não é o seu momento. Então, que Deus Nosso Senhor possa estar nos abençoando, nos protegendo, e que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações. E que Deus nos abençoe sempre, a cada momento e a cada instante. Que assim seja. E assim será.